Fala pessoal, começando a aula agora aqui sobre o Banco Central do Brasil ou simplesmente Bacen. Lembra que eu falei para vocês que o Banco Central ele é uma entidade que pode ser chamada tanto de executora quanto supervisora, tá? Então vou anotar aqui executora barra supervisora. E ele faz a supervisão do quê? Ele faz a supervisão, por exemplo, dos bancos de maneira geral, então instituições financeiras de maneira geral. Faz também aqui a supervisão e a fiscalização de cooperativas de crédito. Então pode anotar cooperativas também. E também de instituições de pagamento, que eu vou colocar somente a sigla IP aqui, tá? Mas você pode escrever tudo, instituições de pagamento. Então o Banco Central, ele basicamente faz a fiscalização dessas entidades aqui. Um grande detalhe que nós temos é que o Banco Central, ele é uma entidade autárquica de natureza especial. Eu já disse para vocês que uma autarquia é o quê? É quando você tem a característica de ter ausência de subordinação hierárquica. Então, o Banco Central não é subordinado ao Conselho Monetário, por exemplo. Ele simplesmente recebe as normas e ele executa as normas, mas ele não é subordinado. E quando eu falo de natureza especial, eu estou querendo dizer o quê? Que o Banco Central ele não tem vinculação com nenhum ministério. E por que eu acho importante você anotar isso daqui? Porque antigamente o Banco Central era vinculado ao Ministério da Fazenda, e aí depois que teve a troca de Fazenda para Economia, ele passou a ser vinculado para o Ministério da Economia. Só que aí desde 2021, quando nós tivemos essa lei complementar aqui, ó, número 179, que trouxe a autonomia do Banco Central, o Banco Central parou de ter vinculação com o Ministério. Tanto que o presidente do Banco Central, que antes tinha o status de ministro, ele não tem mais status de ministro, porque não é mais vinculado com nenhum ministério, ok? Eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos dessa lei complementar 179, que deu autonomia para o Banco Central, e o que mudou, né? Ou seja, como que funcionava antes e como que funciona agora, ok? Continuando então nossa definição aqui. A função dele é fazer a gestão aqui da política econômica, ou seja, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda e do sistema financeiro como um todo. Eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui abaixo que eu já vou falar agora, tá? Aí vamos só terminar então essa definição, eu falo isso daqui, voltando aqui nessa parte de estabilidade do poder de compra. E além disso, tem como esse objetivo definir políticas monetárias, taxa de juros, câmbio, por aí vai. Fechou. Por que eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora? Porque quando essa lei complementar ela entrou em vigor, né, realmente começou a valer, ela trouxe os objetivos do Banco Central e ela separou os objetivos. Ela falou, olha, o objetivo fundamental do Banco Central é esse, assegurar a estabilidade de preços. E eu já vi prova cobrando dessa forma. A prova, ela especificava qual é o objetivo fundamental do Banco Central. Então, fundamental garantir a estabilidade de preço. William, o que é isso de estabilidade de preços? Eu vi que está aqui na definição do Banco Central também, estabilidade do poder de compra da moeda. O que significa isso? Vamos lá para você entender um exemplo bom. Possivelmente, você já ouviu falar de inflação. Inflação ela é o quê? Nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Então, quando eu falo que a nossa economia ela está vivendo uma onda inflacionária, eu não estou dizendo, por exemplo, que somente o setor de carne ali aumentou o preço, né? Então você vai no mercado, a carne está mais cara, beleza. Isso não é inflação. Agora, quando você chega no mercado, a carne está mais cara, o café está mais caro, o arroz está mais caro, produtos de higiene pessoal estão mais caros, é um aumento generalizado. Então, setor de serviços, você vai contratar uma mão de obra, está tudo muito caro, isso é inflação. Então, a definição formal de inflação é essa, aumento generalizado dos preços. E aí você começa a pensar, olha, se a inflação ela está alta, eu vou colocar aqui, ó, inflação alta. A inflação ela é medida por um índice, que eu vou explicar em uma outra aula, mas por enquanto eu só vou introduzir para você. Ela é medida por um índice que ele é chamado de IPCA, que é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Não precisa anotar ainda aqui, tem aula específica só de inflação. Mas ela é medida por esse índice, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então, quando a inflação ela está alta, pensa comigo, você que tinha R$100 na sua conta, se o preço das coisas aumentaram, esse R$100 seu não vai conseguir comprar a mesma coisa que ele conseguia comprar antigamente.
Então quer dizer que você teve um poder de compra reduzido, ó. Então seu poder de compra caiu. E é por isso que é tão importante quando você vai realizar investimentos, quando você vai guardar seu dinheiro, você sempre buscar se proteger da inflação. Porque nada adianta você pegar e guardar seu dinheiro, por exemplo, na conta corrente, que não rende nada, e a inflação tá comendo solta, tá subindo, subindo, subindo. Então os preços sobem, só que o seu patrimônio não acompanha, então cada vez mais você tá perdendo poder de compra. Então o objetivo do Banco Central, o fundamental dele é assegurar a estabilidade de preço. E quando a gente fala de assegurar a estabilidade de preços, eu tô querendo dizer o quê? Garantir que a inflação fique na meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. William, repete aí de novo, e aí você pode anotar. Então, quando a gente fala de assegurar estabilidade de preços, você quer garantir, pode anotando aí, garantir que a inflação, eu só vou escrever aqui inflação, fique na meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Fique na meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então você tem agora, inclusive, uma informação extra, né? De todas aquelas competências que eu falei a respeito do Conselho Monetário, agora você tem inclusive uma extra. O Conselho Monetário é o responsável por fazer o quê? Ó, tá até aqui, ó. Conselho Monetário Nacional define metas de política monetária. O Banco Central faz a condução, então ele que executa as políticas monetárias, aquelas que eu passei, compulsório, redesconto, open market. E quem define a meta de inflação é quem? É o Conselho Monetário Nacional. Então, todos os anos, né, qualquer ano, passou lá 2025, 26, 27, 28, o Conselho Monetário Nacional ele vai falar assim, olha, a meta de inflação desse ano vai ser de 3,5%. Isso aqui é um exemplo, tá? Não precisa decorar valores de meta de inflação. Então, a meta vai ser 3,5%. O Banco Central ele vai ter que fazer com que a inflação fique nessa meta definida. Existe um percentual de variação. Então, o Conselho Monetário ele fala, olha, 3,5% é a nossa meta central. Só que se por acaso a inflação variar para mais ou para menos 1,5%, né, por exemplo, ou seja, se chegar até 5%, ou se cair até 2%, tudo bem, a gente considera que está na meta, até porque você pegar e falar, tem que ser 3,5%, faça sol ou chuva, é muito difícil. Então, por isso que existe esse intervalo de tolerância. Pode ser 3,5%, mas pode variar mais 1,5% para cima ou menos 1,5% para baixo. É assim que o Conselho Monetário define a meta de inflação e o Banco Central, por meio de suas políticas monetárias, por meio também lá do Copom, que eu ainda vou explicar para vocês depois, tenta colocar essa inflação na meta. Então esse é seu objetivo fundamental, assegurar a estabilidade de preços. Porque se você tem uma economia igual era o Brasil antes de 94, antes do Plano Real, você tinha uma economia hiperinflacionária. Ou seja, todos os dias os preços eram remarcados, a inflação ela estava muito alta, então sua moeda não tinha soberania nenhuma. Sua moeda não valia de nada, não comprava nada. Ok? Isso daí é prejudicial para toda e qualquer economia, viver com inflação. Sempre existe esse valor tolerável, né? 3,5%, por exemplo, não é uma inflação que vai te gerar problemas. Uma coisa é você ter uma inflação de 40%, 50% ou 70%. Isso é problemático, obviamente. E aí a prova ela pode cobrar para você os outros objetivos, né? Inclusive eu vi uma questão que eu acho bastante sacanagem, porque a pessoa, né? Por isso que eu falo. A prova, ela vai saber se você está decorando questões, se você está decorando as coisas ou se você realmente está entendendo o assunto. Porque ela vai lá e ela coloca assim, ó. Dentre os objetivos, aí tá lá, fundamental do Banco Central do Brasil, destaca-se, letra A. Aí tá lá, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Aí você lembra, você fala, poxa, eu sei que o Banco Central faz isso. Só que aí você passou batido na palavra fundamental. Pronto, já errou a questão. Por isso que eu trouxe separado, para que você não tenha esse problema. Então, outros objetivos. Zelar pela estabilidade, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. Então, o que é suavizar as flutuações? A nossa economia, ela caminha de forma cíclica. Então, tem momentos que você tem
uma certa depressão, tem momentos que você tem expansão do ciclo de negócios, e ele tenta suavizar, ele tenta fazer, por exemplo, com que o ciclo, ao invés de ser muito discrepante assim, seja uma oscilação muito grande, quando a gente cresce muito, ou quando a gente está em recessão, a gente também tem uma recessão muito, muito ruim. Não, ele tenta fazer isso, suavizar, tentar fazer com que essa oscilação ela seja a menor possível. Isso é um dos objetivos dele também. E fomentar o pleno emprego. Pleno emprego não significa que 100% das pessoas do Brasil estarão trabalhando. Não é isso. Não precisa saber de definição de pleno emprego, tá? De acordo com os preceitos econômicos. Só estou falando para você entender que não é isso. Pleno emprego, existem discussões, por exemplo, no Brasil, que se o Brasil tiver uma taxa de desemprego de 8%, é sinal que nós estamos no pleno emprego. Só que essa porcentagem muda também conforme os economistas vão estudando. Ok? Não precisa saber, eu só estou te dando um exemplo para você entender que pleno emprego não significa que 100% das pessoas estão empregadas no país. Perfeito, deixa eu apagar tudo para ficar menos poluído aqui, qualquer coisa você pausa para anotar. Aqui eu já falei, né, desse terceiro pontinho aqui. Composição do Banco Central, 9 membros, 1 presidente e 8 diretores, todos nomeados pelo presidente da República, sujeito à aprovação no Senado. Olha que interessante. Eu falei para vocês que o Banco Central é autônomo, só que ele é autônomo em qual sentido? Por exemplo, antigamente o Banco Central tinha que pedir autorização lá do Conselho Monetário para fazer emissão do papel moeda. Hoje ele não precisa mais. Só que o Banco Central nosso, ele ainda não é independente. Independência é diferente de autonomia. Porque se ele fosse independente, não seria nomeado, por exemplo, os membros pelo presidente da República. Então quer dizer que ainda tem essa certa dependência, né? Autonomia é diferente de independência. Beleza, vamos ver aqui a Lei Complementar 179, os principais pontos, o que mudou, como que era antes, como que está agora. Mandato do presidente. Antigamente, né, o mandato do presidente, dos diretores, e quando eu estou falando aqui do presidente e diretores, estou falando aqui do Banco Central, da composição do Banco Central. Antigamente entrava um novo presidente da República, o presidente da República ia lá e indicava, olha, quero que o presidente do Banco Central seja esse e os 8 diretores sejam esse. Aí beleza, a galera entrava, estava todo mundo lá trabalhando no Banco Central. Qual que era o grande problema disso? O presidente anterior, ele tinha feito uma determinada política econômica. Ele tinha pensado, olha, eu acredito que isso daqui seja o ideal para colocar o país nos trilhos. Aí quando entrava um novo presidente, ele modificava totalmente aquela política de uma só vez. Então, olha, eu não acredito assim, a minha noção de teoria econômica é diferente dessa. Né? O meu ministro aqui, ele não acredita nisso. Então, você tinha uma descontinuidade muito rápida, em ciclos muito curtos. A cada 4 anos você tinha uma descontinuidade muito grande das políticas que eram feitas pelo Banco Central. Então, a autonomia do Banco Central, ela trouxe como principal vantagem justamente o fato de você conseguir ter essa continuidade. E detalhe, agora o presidente do Banco Central, ele só vai entrar um novo presidente lá no 3º ano de mandato do presidente da República. Então imagina só, tivemos eleições hoje, aí entrou um novo presidente. Esse novo presidente que entrou, ele vai ter que ficar os 3 primeiros anos do mandato dele com o presidente que era do mandato anterior, lá do Banco Central. Então ele não vai conseguir fazer uma interferência grandiosa no Banco Central igual acontecia antigamente. E como que funciona em relação aos diretores, né? Eles têm mandato aqui de duração de 4 anos, assim como o presidente também tem duração de 4 anos. Só que você tem 2 diretores que iniciam no 1º ano do mandato do presidente da República, depois 2 que entra no 2º ano de mandato do presidente da República, depois 2 lá no 3º ano e depois 2 lá no 4º ano. Então é uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Quando esse presidente da República sai e aí vai entrar um novo, aquele novo também vai ter que esperar 3 anos para conseguir trocar o presidente atual do Banco Central. Isso faz com que você reduza conflitos de interesses que existem entre os governos. Né? Tem governo aí que ele gosta de uma política mais expansionista, tem governo que gosta de uma política mais contracionista, e aí com a autonomia do Banco Central, você espera que tanto o presidente quanto os diretores, eles vão ter autonomia técnica e operacional para fazer com que o objetivo fundamental seja garantido
independentemente de qual governo esteja naquele momento. Perfeito? Então essa daqui é uma das grandes vantagens da lei complementar e é importante saber isso daqui, tá, pessoal? Porque como é uma das principais mudanças, é interessante saber que o presidente do Banco Central só vai entrar lá no 3º ano e por aí vai. Outros pontos importantes, isso aqui eu já tinha até passado, então o cargo de presidente do Banco Central deixou de ter status de ministro. Banco Central do Brasil deverá apresentar no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Então, todo semestre, faz um relatóriozinho, manda lá para o Senado Federal, o Banco Central tem que fazer isso. E aí trouxe para o Banco Central do Brasil autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, mas mantendo as diretrizes do governo em aspectos relevantes. Perfeito? Esses são os principais pontos aí da autonomia do Banco Central. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui algumas das suas principais funções e um balancete resumido do Banco Central, para a gente saber diferenciar o que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido aqui. Então vamos lá, funções do Banco Central como autoridade emissora de moeda. Então, quem que tem o monopólio de emissão de moeda? O Banco Central. Tá, o governo deu a ele esse poder de monopólio e quando o Banco Central ele emite o papel moeda, isso daqui entra no lado do passivo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para você não confundir, eu gosto sempre que geralmente as pessoas aprendem assim, né? Passivo, a gente se refere ao débito. Ativo, a gente se refere ao crédito. Só que muitas vezes, quando você vai analisar bancos, fica meio complicado de você entender dessa forma. Então, eu prefiro que você anote assim: passivo é a fonte de recursos daquela instituição. Fonte de recursos. E quando a gente pensa em ativo, você vai pensar assim: aplicação. Vou colocar aqui a letra P direitinho. Aplicação de recursos. Porque daí você consegue diferenciar bem mais tranquilo o que entra no ativo e o que entra no passivo, tá? Então, a aplicação de recurso. Olha lá, eu tenho o Banco Central aqui, então, Bacen, ele vai lá e realiza emissão de moeda. Quando ele realiza essa emissão de moeda aqui, isso vai entrar no passivo. É como se fosse um débito que o Banco Central tem com as pessoas que pegaram lá aquela moeda. Então, tranquilo. Reservas bancárias que ficam guardadas lá no Banco Central também entra no lado do passivo, não é o dinheiro do Banco Central. É um dinheiro que está lá de outras instituições financeiras que tiveram que depositar o dinheiro delas lá, seja, por exemplo, por reserva compulsória, seja por reserva voluntária e por aí vai. E demais recursos. Né? Como não precisa saber o balancete inteiro, então esse é o resuminho, isso daqui está mais do que o suficiente. Ativo, né? Então, quando o Banco Central ele tem dinheiro lá, por exemplo, o Banco Central, a nossa balança aqui de pagamentos, ela está dando superavitária, então a gente está com cada vez mais dólares na nossa economia. Quando tem dólar na nossa economia, o Banco Central ele não pode simplesmente pegar esse dólar e falar para a pessoa, toma aqui esse dólar, vai usar para você comprar lá seu carro, sua casa. Não. Nossa moeda soberana é o real. Então, o Banco Central faz o quê? Ele recolhe esse dólar e guarda lá com ele numa conta que é chamada de reserva internacional, que é essa RI que está aqui. Aí nessas reservas internacionais você vai ter lá moedas estrangeiras, né? Um exemplo é o dólar, mas pode ter outras, né? Pode ter, por exemplo, euro, pode ter libra e por aí vai. Pode ter, por exemplo, ativos financeiros também, né? De investimentos. Isso daqui vai formando as reservas internacionais do Banco Central. E isso daqui, né, para o Banco Central, ele tiver, por exemplo, aplicado em um ativo, ou ele está comprado aqui no dólar, isso aí vai render os juros ou de acordo com a variação da moeda. Então é um ativo que ele tem. É onde ele aplicou os recursos que estavam lá com ele. Perfeito? Títulos do Tesouro Nacional. Lembra que eu falei para vocês que o Tesouro, ele emite o título e ele coloca na carteira do Banco Central, né? O Banco Central ele não compra o título a ponto de financiar o Tesouro. Ele só está executando a política monetária. Então, esses títulos também aparecem ali no lado do ativo. E os empréstimos ao setor privado também aparecem no lado do ativo. Por quê? Porque quando ele empresta para o setor privado quem está devendo. Então, o setor privado que está com um passivo em relação ao Banco Central. Por isso que esse balancete aqui, tem que deixar muito claro, esse balancete é do Banco Central. Por isso que aqui aparece no ativo. Ok? E quando você pega o ativo
menos o passivo, você chega no que a gente chama de patrimônio líquido, que é esse PL que está aqui, ok? Beleza, pessoal. Como banqueiro do governo, o BC guarda as reservas internacionais. Como assim banqueiro do governo? O governo, ele tem uma conta aberta lá no Banco Central. É como se fosse uma conta corrente no Banco Central. Então, ele guarda as reservas internacionais, que são esses exemplos que eu passei aqui para vocês. Como banco dos bancos, e quando a gente fala banco dos bancos, pessoal, não estou querendo dizer assim, né? Às vezes a gente lê essa frasezinha, banco dos bancos, aí pensa assim, o maior dos maiores, maioral. Não, não é isso. É literalmente banco dos bancos. Por exemplo, ó, aqui está o Santander e aqui está o Itaú. Esses bancos, eles possuem uma conta corrente aberta lá no Banco Central. Então, o Banco Central é o banco desses outros bancos aqui. Assim como eu posso falar, olha, se eu tenho conta corrente, vamos supor, tem conta corrente no BTG. O BTG é meu banco. Se o BTG tem conta corrente no Banco Central, então o Banco Central é o banco do BTG, que é o banco dos bancos, entendeu? É basicamente isso. E aí o Banco Central, nessa função dele, ele provê empréstimos, que seria, por exemplo, lá o redesconto, quando é necessário. Mantém os depósitos, que seriam os compulsórios ou voluntários, né, que eu expliquei para vocês. Né? Um depósito compulsório é quando obrigatoriamente o banco ele tem que deixar parte do recurso que ele recebeu guardado lá na conta do Banco Central. O depósito voluntário, ele é quando o banco ele decide por conta própria, olha, eu quero deixar esse dinheiro guardado aí com você, Banco Central, ele pode fazer isso também, é voluntário. Beleza? Esses empréstimos constituem um ativo, então tá aqui também, belezinha. E como executor da política monetária, o Banco Central regula a taxa de juros de curto prazo. Essa taxa de juros que a gente está se referindo aqui é a taxa Selic. Eu ainda não expliquei ela para vocês, porque eu vou explicar quando eu entrar na aula de Comitê de Política Monetária, que é o Copom. Então, por enquanto, não vou falar nada sobre ela. E o volume de moeda em circulação. Volume de moeda em circulação é o quê? Liquidez. Então, quanto mais volume, mais liquidez. Quanto menos volume, menos liquidez. Então, a gente já sabe que o Banco Central ele pode aumentar a liquidez da economia ou tirar a liquidez da economia conforme ele vai executando sua política monetária. Ok? Aí, ó, para isso ele compra e vende títulos públicos emitidos lá pelo mercado financeiro, que constam no ativo do balancete do Banco Central, blá. Beleza. De Banco Central, o que a gente precisa saber é somente isso. Perfeito? Saber algumas funções dele aqui, saber essas questões da autonomia do Banco Central que é importante, aquelas competências que eu já passei na aula anterior, nas aulas anteriores, e lembrar dessa parte aqui de objetivos fundamentais e outros objetivos. Perfeito? Então aguardo vocês lá na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!